sobre gerenciamento de sangue. É um tema que nós temos o costume de falar. E espero que vocês possam tirar proveito daquilo que nós vamos falar aqui. Vocês são estudantes de medicina, na sua boa parte, e os conceitos que nós vamos passar aqui são conceitos que talvez vocês não tenham oportunidade de ver em muitas aulas de faculdade de medicina, porque o conceito sobre gerenciamento de sangue é um conceito relativamente novo dentro da medicina que muitas pessoas não aplicam e muitos professores não reconhecem. Então, nós vamos compartilhar com vocês a tela da nossa apresentação de slides, para que vocês possam acompanhar o que nós vamos mencionar. Nós vamos falar sobre gerenciamento de sangue, alternativas de transfusão e conceitos sobre PBM, que é Patient Blood Management, que é gerenciamento de sangue do paciente. Deixa eu ver se vai passar aqui. Sim. Nós não temos conflitos de interesse nessa apresentação. Nós apresentamos alguns medicamentos e marcas, mas não existe nenhum conflito de interesse com produtos ou indústrias. Então, passou. Primeira pergunta que a gente se faz é: se o paciente tem anemia, será que eu devo fazer uma transfusão? Será que é indicado fazer uma transfusão? E aí a primeira pergunta que você tem que fazer a todo aquele que vai prescrever uma transfusão de sangue é se conhece os riscos relacionados, ou se você está subestimando aquilo que está sendo visto ou está sendo dito. E na questão de riscos e complicações relacionadas à transfusão de sangue, nós vamos destacar apenas aqui os 3 primeiros e depois algumas coisas mais sobre algumas complicações relacionadas. A primeira coisa que eu queria mencionar para vocês é a respeito da imunomodulação relacionada à transfusão, ou que é chamada de TRIM, imunomodulação relacionada à transfusão. Esta imunomodulação está relacionada principalmente com a presença de linfócitos no sangue doado, que quando infundido no sangue, na corrente sanguínea do receptor, esses linfócitos vão fazer com que o paciente tenha uma resposta de redução da sua imunidade celular, aumentando o risco de infecção e complicações inflamatórias. A resposta inflamatória sistêmica também é porque a presença do sangue estranho, o sangue que não é exatamente igual ao da pessoa, faz com que o paciente possa ter taquicardia, hipotensão, que é uma resposta inflamatória sistêmica. E por fim, a mais grave dessas complicações, que é a lesão pulmonar aguda relacionada à transfusão, a síndrome conhecida como TRALI, que é uma patologia que se dá pela reação de anticorpos do sangue doado no alvéolo pulmonar, fazendo com que o paciente tenha uma lesão pulmonar grave, de alto risco e mortalidade. Portanto, estas são as principais complicações relacionadas à transfusão que nós vamos mencionar. Existem outras tantas também. O risco de transmissão viral e bacteriana, aumento de infecção hospitalar, mas não vamos mencionar todas essas porque, na realidade, essas não são nem as mais frequentes atualmente. Portanto, nós não vamos mencionar elas de uma forma muito significativa. Vamos mencionar um pouquinho sobre erros administrativos, reações transfusionais e lesão por estocagem de frio. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Uma das coisas que às vezes fica como uma ponta do iceberg são as complicações relacionadas com pacientes com erros administrativos. Essa aqui é uma estatística do Reino Unido, uma estatística do Reino Unido de 2014, em que nós podemos observar que as principais complicações, ou seja, 39% das complicações relacionadas à transfusão, se deu por transfusão de sangue de componente incorreto, né? Componente incorreto, transfusão de sangue incorretamente realizado.
transfusão tardia ou evitável e erro de manuseio ou estocagem. Aí nós perguntamos, se isso ocorre no Reino Unido e que nós vimos agora, durante esse período de pandemia, muitos noticiários, muitas notícias, mostrando a qualidade do serviço público do Reino Unido, o que acontece no nosso meio? E aí nós temos que pensar como isso ocorre. E, na realidade, a Anvisa já declarou de que no Brasil não se conhece a real incidência de incidentes transfusionais. Então, aquilo que nós podemos medir em outros países é algo que nós não temos ideia do que ocorre aqui. Se nos países como Reino Unido, 39% das complicações relacionadas à transfusão estão relacionadas a erros administrativos, digamos assim, o que ocorre em outros países é algo que nós devemos levar em consideração. Além disso, nós temos que pensar, se nós falamos primeiro a respeito das complicações, e o resultado? Será que tem o resultado esperado? O que é que a literatura mostra a respeito do resultado relacionado à transfusão? Esse é um trabalho, uma meta-análise publicada em 2008, na revista Critical Care Medicine de 2008, em que eles mostraram o seguinte, de 45 estudos que foram observados, 42 dos 45 estudos, os riscos eram maiores do que os benefícios. Ou seja, em 42 de 45 estudos, analisando os resultados relacionados à transfusão de sangue, os pacientes que usaram transfusão tiveram piores resultados. Em 17 de 18 estudos, a transfusão de sangue foi um fator independente como preditor de morte. E em todos os estudos, a transfusão de sangue foi um risco preditor para infecção. A conclusão do trabalho foi que as transfusões de sangue são associadas com complicações, incluindo risco de aumento de infecções, de síndrome de desconforto respiratório agudo, complicações que aumentam a probabilidade de morte. Portanto, em cada paciente em que se indica uma transfusão, os riscos devem ser considerados e avaliados. Os benefícios potenciais, se é que existem, devem ser avaliados com cuidado. Esta é uma outra análise também de estudos observacionais, em que também foi observado as complicações relacionadas à transfusão. E todas elas mostraram que existe um aumento do risco de septicemia, mortalidade hospitalar, infecção, pneumonia e outras. Então, os riscos infecciosos relacionados à transfusão estão diretamente ligados à quantidade de transfusões realizadas. E aí cabe nós nos perguntarmos, como eu indico uma transfusão? Será que eu tenho conceitos sólidos? Aquela transfusão que porventura é indicada é baseada em conceitos sólidos ou é quase que num sim, não ou talvez? Sem um médico ter certeza se realmente tem indicação. Esse é um trabalho publicado em 2011, em que foi feita uma revisão de literatura, uma revisão de prontuários em hospitais americanos, em que foram vistos o seguinte, que das transfusões realizadas e revisando os prontuários, apenas 11% delas, 11,8%, preenchiam critérios adequados para indicar transfusão, portanto, eram consideradas apropriadas do ponto de vista médico. 28% eram consideradas incertas e 59% foram consideradas inapropriadas. Portanto, nós podemos observar aqui que 89% preenchiam ou eram mal indicadas ou não tinham conceitos precisos que pudessem confirmar a indicação da transfusão. Por isso, nós temos que analisar, será que os meus conceitos estão atualizados? Será que aquilo que eu indico como critérios para a transfusão estão baseados em conceitos sólidos e atualizados? Muitas vezes nós ouvimos questionar-se a indicação de transfusão de sangue para paciente que está com hemoglobina abaixo de 10. Por exemplo, o paciente vai fazer um procedimento cirúrgico e tem hemoglobina de 9 e às vezes se questiona, o paciente tem que estar com 10 de hemoglobina para poder fazer o procedimento e 30 de hematócrito. Esta foi uma regra estabelecida por um trabalho
por um ginecologista, Adam e Lund, em 1942. Nós estamos em 2020, portanto, quase 80 anos depois deste trabalho e ainda continua se falando sobre isso. Em 2011, a doutora Ludmila Abrão Adjar, que também está bem conhecida agora, com bastante aparições na TV, por conta da pandemia do Covid-21, ela fez um trabalho um trabalho científico questionando esta indicação do gatilho de transfusão em hemoglobina de 10. E naquela época ela já dizia que não poderíamos continuar fazendo medicina em 2011, baseado no relato de 1942. E a mesma coisa vale agora, 9 anos depois, que ainda continua se tendo esta base. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos para poder saber realmente o que vamos indicar. Então, qual a hemoglobina mais baixa que nós iríamos indicar para uma transfusão? Esse trabalho foi publicado numa revista, na revista New England Journal of Medicine, em 1999, e foi um dos primeiros trabalhos em que foi avaliado corretamente os resultados com gatilhos transfusionais mais baixos. Essa revista foi um trabalho bem conduzido, um trabalho de 838 pacientes randomizados em 2 grupos. O primeiro grupo com hemoglobina restritiva, em que ficou com hemoglobina entre 7 e 9. Os pacientes eram transfundidos quando a hemoglobina caía abaixo de 7 e eles tomavam algumas transfusões até chegar à hemoglobina de 9. E o segundo grupo de estratégia liberal, o paciente era transfundido quando a hemoglobina caía abaixo de 10. Naturalmente, o grupo de estratégia restritiva teve muito menos transfusões do grupo de estratégia liberal. No geral, não haviam diferenças estatísticas na sobrevida geral. Porém, nos pacientes com APACHE, que é o critério de gravidade de risco e gravidade em terapia intensiva, menor do que 20 e idade menor do que 55 anos, a taxa de mortalidade e hospitalização foi menor no grupo de estratégia restritiva. Ou seja, os pacientes que foram menos transfundidos tiveram menor mortalidade e maior possibilidade de alta e recuperação. E é interessante nós vermos que isso se estabeleceu nos grupos com menos graves e mais jovens. Ou seja, os pacientes que foram transfundidos com hemoglobina de 10, quando mais jovens e quando menos graves, eles tinham aumento de mortalidade. A transfusão de sangue neste grupo de pacientes mais jovens e de pacientes menos graves fez com que eles tivessem uma piora na sobrevida. Esta é a curva de sobrevida dos pacientes em geral. Apesar de nós podermos ver que os pacientes de estratégia restritiva tiveram um pouco mais de sobrevida no geral, não havia uma significância estatística. Mas quando nós vamos ver isso para os pacientes mais jovens, ou melhor, menos graves, pacientes com score mais baixo de gravidade, a estratégia restritiva resultou em maior sobrevida e a estratégia liberal resultou em maior mortalidade. Ou seja, nos pacientes menos graves, transfundir mais piora o resultado. O que quer dizer que a transfusão de sangue foi o que determinou com que esses pacientes tivessem pior resultado. Nos pacientes mais graves e nos pacientes mais velhos, a transfusão de sangue não faz diferença na mortalidade, porque os pacientes morrem das suas gravidades, do seu quadro clínico grave. E a transfusão de sangue, portanto, ela não consegue nem melhorar nem piorar os resultados. Entretanto, nos pacientes mais jovens, a transfusão de sangue faz com que piore o resultado. A transfusão de sangue é deletéria aos pacientes com menor gravidade. Isso se repete também nos pacientes de menos idade. Essa é outra meta-análise em que foi avaliado também estratégia liberal, uma meta-análise maior, portanto, com 6.264 pacientes,
em que a mortalidade hospitalar foi significativamente maior no grupo liberal. E a infecção foi significativamente maior no grupo liberal. Ou seja, os pacientes que foram mais transfundidos, eles tinham maior mortalidade e maior índice de infecção. A evidência dos autores é que a evidência mostra que a possibilidade de danos associados com estratégia de transfusão liberal. E também isso dá o suporte para que gatilhos restritivos à transfusão de sangue possa ser incluído na maioria dos pacientes. E aí eu destaquei apenas esta frase da conclusão do trabalho, que eu achei que deve nos levar a uma reflexão, em que ele diz, nessa conclusão, que em países com triagem inadequada de doador de sangue, os dados podem constituir uma base ainda mais forte para evitar a transfusão halogênica de hemácias. Portanto, é algo que nós temos que levar em consideração. Aqui a gente vale, então, pensar o que está acontecendo. A fisiologia diz que a hipótese é que o paciente estando anêmico, a anemia vai significar um aumento do risco de isquemia e, aumentando a hemoglobina, vai aumentar o transporte de oxigênio. Se o transporte de oxigênio aumenta, o consumo celular ou tissular do oxigênio também vai aumentar e isso vai diminuir a isquemia. Será que realmente acontece isso? E se tudo que nós estivermos pensando estiver errado? Esse é um trabalho publicado também na revista Critical Care Medicine de 2009, em que foi feita uma meta-análise com trabalhos sobre resultados com a transfusão de sangue, em que foi analisado os mesmos critérios: hemoglobina, transporte de oxigênio, consumo e lactato. O resultado dos trabalhos foram o seguinte: em todos os trabalhos, os pacientes transfundidos tiveram aumento da hemoglobina, mas o transporte de oxigênio só aumentou em 79% dos casos e o consumo só aumentou em 16%. E em nenhum trabalho houve melhora da isquemia, ou seja, a redução do lactato. Então, isso mostra que aquilo que se propõe fazer uma transfusão de sangue, especialmente de sangue halogênico estocado, não é exatamente o que acontece. E por que isso acontece? O que está acontecendo? Ocorre que o sangue estocado ele tem uma queda do 2,3-DPG intraeritrocitário. O 2,3-DPG é uma enzima que a hemácia possui com o objetivo de diminuir a sua afinidade com o oxigênio. Então, uma hemácia que tem pouco 2,3-DPG, ela fixa o oxigênio quando passa no alvéolo pulmonar, mas quando chega na periferia do tecido, ela não solta esse oxigênio para o tecido, porque o 2,3-DPG, que é a enzima responsável por isso, está em baixa. O sangue, quando fica estocado, em 48 horas, as hemácias perdem mais de 50% do 2,3-DPG intraeritrocitário. E a partir do 14º dia, elas têm, em média, apenas 12% do 2,3-DPG intraeritrocitário. Ou seja, as hemácias fixam o oxigênio, mas não liberam nos tecidos, por isso aumenta a hemoglobina, melhora um pouco o transporte, mas não melhora significativamente o consumo de oxigênio no tecido e não melhora a isquemia, porque, na realidade, esse sangue não oxigena o tecido. Além disso, existem também alterações biomecânicas e morfológicas dos eritrócitos, como nós podemos ver aqui. Depois de um dia de sangue estocado, e depois de 20 dias, as hemácias começam a se deformar, formando aquilo que se chama de esquizócitos. E o que ocorre, então, na circulação? Nós podemos ver aqui um desenho de um esquema em que as hemácias conseguem passar normalmente nos capilares, mas as hemácias transfundidas e deformadas não conseguem passar nos capilares, fazendo com que exista uma obstrução vascular. E a hemoglobina livre, que essa hemácia deformada libera no sangue do concentrado, ela retira o óxido nítrico tecidual, que faz com que piore ainda mais a isquemia. Então, faz vasoespasmo e piora a isquemia. Este é um esquema de uma fotomicrografia eletrônica, em que nós podemos ver a circulação do sangue
no paciente com uma câmara de sangue sublingual, no paciente com hemoglobina de 4, após uma hemorragia digestiva. Apesar de haver pouco sangue, existe circulação. E agora o paciente, depois de transfusão de 3 bolsas de sangue, o que acontece é que o sangue não consegue passar pelos capilares, porque as hemácias obstruem, os grumos de hemácias obstruem a circulação. E isso faz com que esse sangue não consiga circular. Esta é a situação que nós podemos ver quando o paciente é politransfundido. Portanto, o que... Não, nós queremos passar adiante. Isso. Qual é a solução, portanto? A solução é nós trabalharmos com evidências. E as evidências melhores que nós temos atualmente, como, por exemplo, essa publicação da revista Nature de 2015, é que economizar sangue ou reduzir transfusão de sangue significa salvar vidas. Economiza recursos, diminui o tempo de internação em leitos hospitalares e isso também diminui a mortalidade. Qual a melhor forma de nós fazermos isso? Uma das formas mais constantes na maioria dos serviços e países é o que é chamado de Patient Blood Management, ou gestão de sangue do paciente, ou gerenciamento de sangue do paciente, que é a aplicação de conceitos cirúrgicos e médicos com o objetivo de manter a concentração da hemoglobina, otimizar a hemostasia, minimizando a perda de sangue, fazendo com que melhore o resultado do paciente. Então, uma abordagem multidisciplinar para a conservação de sangue. Nós vimos aqui os principais conceitos e o primeiro conceito é o manejo da anemia. E o manejo da anemia envolve você buscar meios de detecção precoce da anemia, entender o mecanismo de tolerância e recuperação fisiológica do paciente anêmico, usar meios farmacêuticos, medicinais, nutricionais, para poder melhorar a eritropoese e aplicar, quando se for necessário, conforme o conceito do paciente, né? Sempre buscando atender à necessidade do paciente. A conservação de sangue envolve uma abordagem multidisciplinar para adotar meios meticulosos de técnicas em que possa melhorar a hemostasia, tentar identificar perdas sanguíneas rapidamente em todas as situações, aplicar meios de recuperação de sangue intraoperatório e usar meios de conservação de sangue intraoperatórios e pós-operatórios. E principalmente também aqui controlar a perda de sangue diagnóstico. A coagulação. Otimizar a coagulação envolve usar meios adequados de identificar exatamente qual o fator de coagulação que está em deficiência para que possa ser tratado corretamente as anormalidades da coagulação. E, por fim, tomar uma decisão centrada nos conceitos e desejos do paciente. Ouvir as necessidades, os desejos, os conceitos pessoais do paciente. E, a partir daí, o médico tem que procurar abrir a cabeça, explorar a possibilidade de tratamento, buscar informações que talvez não seja exatamente o seu hábito de rotina, mas buscar alternativas que possam atender essas necessidades. Registrar no prontuário dos pacientes aquilo que os riscos, os benefícios, as alternativas, as possibilidades de tratamento e, conforme o desejo e a autonomia do paciente, tomar uma decisão que seja conjunta, para que esta decisão não atenda apenas o médico, mas atenda ao conceito dos dois, do médico que precisa buscar um tratamento adequado para o seu paciente e também o paciente que tem o desejo de expressar sua vontade. Para isso, nós temos 3 pilares principais do programa de gerenciamento de sangue, que é otimizar a hematopoese, minimizar a perda de sangue e aproveitar a resposta fisiológica de tolerância à anemia. Aqui tem alguns conceitos, nós não podemos dizer todos, mas os conceitos envolvem etapas que são no pré-operatório, no intraoperatório e no pós-operatório.
E em todas essas situações, essas abordagens têm essas três ideias, esses três pilares. Minimizar a perda sanguínea, otimizar a massa de hemácias e otimizar a resposta fisiológica a resposta fisiológica da anemia do próprio paciente. Vamos falar um pouco sobre anemia, não podemos falar um tanto, porque isso aí seria uma aula somente. Se nós fôssemos falar a respeito disso, só isso aí seria uma aula completa. Mas vamos falar basicamente, bem rapidamente, sobre anemia, que é um problema que atinge de forma crescente a partir de quanto mais a idade vai avançando, nós vamos tendo cada vez mais pacientes anêmicos. Então, os pacientes mais idosos, eles são mais arriscados, têm maior risco de ter anemia. E é importante nós termos esse conceito de que os pacientes são anêmicos, porque isso aumenta a mortalidade. Uma forma principal ou inicial de nós tratarmos a anemia é a reposição de ferro. A imensa maioria, mais de 75% dos pacientes que têm anemia, eles têm anemia por um processo carencial, seja por perdas contínuas de sangue, como, por exemplo, mulheres que têm metrorragia, pessoas que têm sangramentos intestinais de baixa monta, seja por deficiência de alimentação ou deficiência de aporte na sua dieta de ferro de forma adequada. Então, nós botamos aqui 3 apresentações que não tem, nós usamos frequentemente na nossa rotina, mas não tem nenhum compromisso comercial. O Neutrofel, o Ferrinject e o Noripurum venoso. Queríamos apenas destacar o Ferrinject, que é uma medicação talvez de apresentação mais nova, porque com uma ampola de Ferrinject, nós conseguimos dar um aporte de 500 miligramas de ferro, o que seriam 5 ampolas de Noripurum. E isso faz com que o paciente tenha uma biodisponibilidade de ferro muito mais rápida para a medula responder e o paciente recuperar a anemia. E em pacientes com anemia mais grave, com hemoglobina abaixo de 8, é possível você fazer uma reposição de 1 grama de ferro em uma única injeção, uma única infusão, e podendo repetir, se for necessário, em um período de até 1 semana. Portanto, enquanto para você alcançar 1 grama de ferro, você tem que fazer 10 ampolas de Noripurum, você consegue dar um aporte de 1 grama de ferro, de 1000 miligramas de ferro, em uma única injeção, em uma única infusão, fazendo com que o paciente possa ter uma resposta, a medula responder muito mais rapidamente este aporte de ferro. É o que nós vemos aqui nesse trabalho, em que pacientes que tinham anemia ferropriva severa, em que foram recrutados 201 pacientes, em que foi dado a carboximaltose férrica, que é o Ferrinject. E o resultado é que menos pacientes foram transfundidos quando foi dado a carboximaltose de ferro. Então, a transfusão de sangue é menos frequente, você consegue evitar transfusão de sangue e recuperar os pacientes mais adequadamente quando os pacientes recebem um aporte adequado de ferro. Em conjunto com o ferro é um combustível para a medula poder produzir hemácias. Mas, às vezes, nós precisamos de um acelerador para poder fazer com que a medula produza mais rapidamente as hemácias. E, para isso, existe a eritropoetina, os agentes estimulantes da eritropoese, que aqui nós temos algumas marcas, também não temos nenhum compromisso de propaganda ou vinculação com nenhuma dessas indústrias, apenas colocamos como uma ilustração. E essas marcas desses agentes estimulantes da eritropoese, eles podem ir desde 4.000 unidades, conforme nós vimos aqui, e podem ter apresentações de até 40.000 unidades. E também podendo fazer um aporte de eritropoetina, um estímulo medular bastante significativo. Essas seringas podem ser aplicadas tanto por via subcutânea, como também venosa, a depender do estado do paciente. Às vezes, a eritropoetina por via subcutânea em pacientes que estejam muito edemaciados ou em pacientes de terapia intensiva, que tenham problemas circulatórios, a absorção pode ser meio errática.
e pode não dar o mesmo resultado. Nesses casos, é recomendado fazer a eritropoetina por via venosa. E como é que a eritropoetina funciona? A eritropoetina, já existe a eritropoetina endógena, em que, no caso, o rim produz, e ela estimula a medula óssea. Quando nós damos um aporte maior, além da eritropoetina endógena, nós fazemos um aporte mais alto de eritropoetina para fazer com que a medula produza mais hemácias. As hemácias liberam reticulócitos no sangue, e os reticulócitos ainda no sangue, já no sangue periférico, eles começam a se diferenciar em eritrócitos. Isso aumenta o transporte de oxigênio porque aumenta a massa eritrocitária. É interessante nós entendermos esse conceito de que os eritrócitos, os reticulócitos são liberados no sangue, porque um dos marcadores da resposta da eritropoetina é justamente a contagem de reticulócitos. Quando o paciente tem uma anemia severa e começa a usar eritropoetina, a partir do 4º dia começa a haver um aumento da presença de reticulócitos no sangue, que normalmente é de 0,5% até 2%. Então, quando isso começa a aumentar 2,5%, 3%, 3,5%, isso significa dizer que a medula está produzindo bastante hemácias e está liberando reticulócitos mais rápido do que deveria, que são hemácias ainda imaturas, não completamente maturas, para se amadurecerem já na circulação, no sangue circulante. E será que a eritropoetina reduz a exposição a sangue halogênico? Nós podemos ver que aqui uma meta-análise, 11 estudos, 471 pacientes em cirurgia cardíaca, mostra que a eritropoetina reduz significativamente o risco de transfusão. E algumas vezes alguns colegas dizem assim, mas a eritropoetina só funciona com 2 meses de antecedência. Você tem que começar a fazer muito tempo antes. Esse trabalho é um trabalho interessante, porque foi um trabalho em que os pacientes entraram para a cirurgia cardíaca e não tinha nenhum preparo anterior. E eles foram dados na véspera da cirurgia, distribuídos aleatoriamente, 500 unidades de eritropoetina e 200 miligramas de ferro, na véspera da cirurgia. E um grupo controle recebeu um volume equivalente de soro fisiológico, ou seja, um placebo. O resultado era, o endpoint, o objetivo era avaliar a necessidade de transfusão durante a cirurgia e durante os 4 primeiros dias de pós-operatório. E o trabalho mostrou que a contagem de reticulócitos e os perfis de ferro foram comparados no pré e no pós-operatório, no dia 1, 2, 4 e 7 de pós-operatório. E o resultado foi que o número médio de transfusões por paciente durante a cirurgia e durante o quarto PO foi significativamente menor no grupo de eritropoetina em comparação com o grupo controle. E a contagem de reticulócitos foi significativamente maior do grupo de eritropoetina no 4º dia de pós-operatório, no 4º e no 7º dia de pós-operatório, mostrando de que, mesmo que não se tenha muito tempo para preparar um paciente para utilizar a eritropoetina, o uso de ferro em doses adequadas e doses elevadas de eritropoetina, como mencionamos aqui, 500 unidades por quilo, faz com que os resultados possam aparecer precocemente com a elevação dos níveis de hemoglobina. Ou seja, o paciente pode ter uma anemia, mas ele vai conseguir recuperar mais rápido e, por isso, vai usar menos transfusão e vai ser mais seguro para ele. O resultado, a conclusão do trabalho é que uma única infusão de eritropoetina e ferro reduziu a necessidade de transfusão em pacientes anêmicos submetidos à cirurgia. E qual é o efeito, então, do outro efeito do sangramento? Como é que nós podemos entender o efeito do sangramento? E precisamos contê-lo. O sangramento cirúrgico iatrogênico aumenta a mortalidade em 3 vezes, aumenta as morbidades também em 3 vezes e aumenta o tempo de permanência em UTI. E aqui nós estamos falando em sangramento cirúrgico e iatrogênico, porque às vezes o que o paciente perde de sangue não é só no intraoperatório, mas nas coletas repetidas de sangue para exames em terapia intensiva. E isso é algo que acontece com frequência e cabe aos gestores de serviços reduzirem a necessidade de sangue coletado diariamente. Para isso, no intraoperatório existe o cuidado com a farmacologia
homeostasia farmacológica. E aqui tem várias apresentações de medicamentos que podem reduzir o sangramento intraoperatório. O Beriplex, que é o complexo protombínico, o Hemocompletan, que é o concentrado de fibrinogênio. Mas, além desses, tem também o fator 7 ativado, a desmopressina, o Epsilon e o ácido tranexâmico. O ácido tranexâmico é uma droga barata que reduz significativamente o risco de transfusão sanguínea em vários tipos de cirurgia. Apenas para ilustrar, esta é uma meta-análise também publicada em 2012, em que foi analisado o resultado de pacientes operados em que foi utilizado o ácido tranexâmico. E foi visto que o ácido tranexâmico reduziu a possibilidade de um paciente receber transfusão de sangue em 1/3. Então, é uma droga barata e que faz parte do arsenal terapêutico que todo cirurgião anestesista deveriam ter em pacientes de várias especialidades. Então, é algo que é muito comum e muito prático de se usar. Além disso, existe também, os cirurgiões têm que estar atentos à homeostasia tópica. Aqui tem várias apresentações de hemostáticos tópicos, nós não vamos escrever a todos, mas quando um cirurgião tem uma superfície que fica com sangramento contínuo, superfície óssea, superfície cruenta em cavidades, vale a pena ele lembrar de algum tipo de hemostático tópico. O Flocil se aplica muito bem em superfícies ósseas, o Surgicel e o Gelfuan em áreas de sangramento difuso, de dissecção de linfonodos, áreas de dissecção linfonodal, mas temos também o Ticil, o Evicel, que são colas de fibrina, que podem cobrir superfícies como áreas cruentas de dissecções hepáticas ou de outros órgãos. Então, são situações em que cabe ao médico lembrar de agentes hemostáticos tópicos para reduzir sangramento e melhorar o resultado. Uma outra estratégia muito útil em pacientes de programas de gerenciamento de sangue é a hemodiluição normovolêmica, em que simplesmente é retirada uma quantidade de sangue durante a indução anestésica para que esse sangue possa ficar reservado e infundido ao final do procedimento cirúrgico. Qual é a grande vantagem deste procedimento de hemodiluição normovolêmica em relação, por exemplo, à pré-doação autóloga? É que este sangue, pelo fato dele não ir à geladeira, ele não ficar congelado, não ficar estocado, ele guarda todas as características de utilidade, todas as características biológicas das hemácias. Portanto, tanto biomecânicas como de atuação celular. Então, faz parte de um arsenal terapêutico com muitas vantagens em relação ao sangue pré-doado. É uma evidência de classe B em pacientes de cirurgia cardíaca e que pode ser utilizado numa abordagem de programas de gerenciamento de sangue. Será que funciona? Esse é um trabalho publicado em 2019 com hemodiluição normovolêmica aguda em pacientes submetidos a cirurgias de cabeça e pescoço com flap livre, em que mostrou o seguinte: comparando os grupos de pacientes de hemodiluição com os grupos que não usaram hemodiluição, a taxa de transfusão entre os pacientes do grupo a taxa de transfusão do grupo dos pacientes que fizeram a hemodiluição foi de 3%. A taxa de transfusão no grupo dos pacientes que não fizeram hemodiluição foi de 41%. Portanto, a hemodiluição pode reduzir a necessidade de hemotransfusão em pacientes submetidos a vários tipos de cirurgia. E isso deve ser levado em consideração, conforme a conclusão aqui do trabalho mencionado. Uma outra técnica importante é a recuperação intraoperatória de sangue, em que o sangue é coletado e lavado para poder ser devolvido ao paciente. Aqui nós temos 4 modelos de máquinas que existem no mercado. No Hospital Santa Isabel nós temos 2 máquinas de 2 modelos, tanto essa CATS da Fresenius como a Autolog da Medtronic.
nós também não temos nenhuma relação comercial com nenhuma das marcas, apenas nós estamos ilustrando para que vocês possam ver aquilo que existe no mercado. E por que é vantajoso se utilizar esse sistema? Porque durante uma cirurgia, muitas vezes o paciente sangra, e o sangue que seria colocado, quando ele é aspirado, ele vai para uma bolsa que vai ser jogada fora. Esse sangue, num sistema comum, ele é jogado fora. E o que é que acontece quando o paciente recebe um sistema de autotransfusão? O sangue é coletado, esse sangue, depois de coletado, ele é misturado com anticoagulante e passado numa bolsa centrífuga. Essa bolsa centrífuga separa os restos celulares com a bolsa de refúgio e o sangue concentrado com as hemácias preservadas é jogado para uma bolsa de reinfusão para ser devolvido ao paciente. Então, é algo que é útil, rotineiro e necessário. É uma estratégia considerada classe 1, evidência de nível A, que deve ser utilizada em cirurgias cardíacas ou cirurgias de grande porte com risco de grandes sangramentos. Então, basicamente, o que é que um programa de gerenciamento de sangue promove? Quais são os objetivos básicos? Primeiro, otimizar a massa de hemácias, otimizar aquilo que é mais importante dentro do sangue, que são as hemácias em quantidades adequadas. Minimizar os sangramentos e as perdas iatrogênicas para que o paciente não fique anêmico por conta da intervenção médica realizada e por conta de exames, às vezes, para satisfazer apenas a curiosidade do médico. E, por fim, aproveitar e otimizar a reserva fisiológica da anemia. O programa de gerenciamento de sangue envolve desde situações que vão desde a fase pré-operatória, durante a intraoperatória e também na pós-operatória. O objetivo é sempre buscar fazer com que o nível de hemoglobina esteja adequado e o paciente diminua as perdas. Pode começar com o tratamento da eritropoetina, uso de hemodiluição, recuperação intraoperatória de células e, eventualmente, reinfusão e o próprio tratamento com a eritropoetina no pós-operatório. Por que é bom nós termos em mente um programa de gerenciamento de sangue? Porque o sangue é um produto caro. Às vezes as pessoas confundem a transfusão de sangue. Algumas pessoas popularmente acham que a transfusão de sangue envolve apenas o sangue que é doado de graça. Apenas o doador não recebe nada. A partir daí, toda a cadeia de manutenção e adaptação do sangue, conservação, exames, envolve altos custos. Então, é um produto caro. Segundo, os resultados imediatos e tardios não são os esperados. Aquilo, como nós vimos, tanto a médio e a longo prazo, os resultados não são os mesmos. Existe também, é escasso, existe falta de sangue compatível, existem desastres biológicos, desastres naturais. Agora, nessa época de pandemia, nós vimos que os bancos de sangue não conseguem atender uma demanda porque não existe doação suficiente. Então, existe algo que precisa ser bem manuseado. Existem limitações da sensibilidade dos testes. E aí cabe uma atenção àquilo que a Anvisa vinha há muito tempo tentando conter, que era o uso de sangue de pessoas que apenas declaram por si só a sua condição de risco para contrair doenças como, por exemplo, HIV. Então, hoje qualquer pessoa basta declarar a sua condição, não existe mais limitações para que a pessoa, por qualquer opção de conduta de vida, possa ser limitado a doar sangue. Isso faz com que a limitação da sensibilidade dos testes possa aumentar mais ainda. Existem pacientes que objetam receber transfusão, seja por medo de uma contaminação, seja por motivos religiosos. E mesmo que seja por motivos religiosos, isso não é razão pela qual um serviço ou uma unidade deixe de prestar serviços ou deixe de atender a essa classe de pacientes. Existe também um prejuízo da oxigenação tecidual. Qual é o ganho de uma instituição quando adota um programa de gerenciamento de sangue? O paciente vai ser tratado na causa da sua anemia, vai ter mais alta precoce. Isso vai reduzir a exposição do paciente ao sangue halogênico,
vai preservar os estoques do hospital e vai reduzir custos, porque o paciente terá maior possibilidade de alta e menos custo hospitalar. Qual o impacto de um programa de gerenciamento de sangue com os custos relacionados? Esse é um trabalho do Hospital da Universidade de Zurique, com um programa de gerenciamento de sangue publicado a partir de 2014, em que eles viram os custos relacionados ao regime do sangue e outros custos relacionados. Eles viram que o programa de gerenciamento de sangue reduziu a necessidade de sangue em 35% ao longo de 6 anos. E, por fim, eles viram que aproximadamente 40% da redução do uso de transfusões concentradas de hemácias. E essa redução fez com que os custos hospitalares houvesse uma economia de cerca de 11 milhões de euros, ou 12 milhões e 400 mil dólares no período de 5 anos. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração, a redução dos custos hospitalares. Quais são os resultados que foram mostrados, por exemplo, numa avaliação publicada em 2017 da revista Transfusion por hospitais na Austrália? Eles viram que depois de um acompanhamento desde 2008, que eles tinham um programa de gerenciamento de sangue em 4 grandes hospitais da Austrália, houve uma redução de 78 milhões de dólares em custos relacionados à transfusão e menor tempo de internação. Portanto, os passos são simples, os custos são baixos, os investimentos são mínimos, existe um grande ganho de qualidade, com redução de custos para a organização e um bom atendimento para o público. Esses são os principais motivos que devem motivar qualquer serviço a adotar um programa de gerenciamento de sangue. Mas se nós estamos falando tão bem a respeito de gerenciamento de sangue, por que esses resultados não aparecem? Primeiro, porque existe uma formação médica limitada para um gatilho transfusional. Os médicos pensam sempre no valor de hemoglobina para transfundir. Algumas vezes em 10, outras vezes em 7. E às vezes você vê um paciente que está com hemoglobina de 7, mas está bem. Aí no dia seguinte ele continua da mesma forma, mas o exame de sangue veio com hemoglobina de 6,8. Ah, bom, agora o paciente baixou de 7 de hemoglobina, precisa transfundir. Então, isso é algo que tem que sair da mente e da cabeça dos profissionais. Não existe um número para indicar transfusão. Existe uma condição clínica. E mesmo que exista, quando existe uma condição clínica, antes de se lançar a mão da transfusão, tem que se explorar meios de tratar esse paciente com o objetivo de evitar a transfusão. Outra ideia é que o conceito de cuidar sem uso de sangue é uma acomodação de pacientes com restrição religiosa ao uso do sangue. E não deve ser assim. Os resultados positivos com a redução da transfusão de sangue, que foi visto em muitos pacientes com restrição religiosa, pode ser aplicado a todos. Portanto, não há motivo para um paciente que tem restrição religiosa receber um melhor tratamento do que aquele que não tem restrição religiosa, mas que pode também receber um bom tratamento, evitando transfusão de sangue. E, por fim, a crença de que os riscos da transfusão de sangue diminuíram porque existe melhor diagnóstico de HIV e hepatite. De fato, existe um melhor resultado e diagnóstico de HIV e hepatite, mas este não deve ser não é o pior problema. Esse aí é apenas a ponta do iceberg. Nós vimos aqui muitos outros riscos relacionados à transfusão de sangue. Portanto, estes riscos devem ser levados em consideração quando se vai indicar ou considerar uma transfusão de sangue. Existem recomendações? Sim. Por onde começar? Existem publicações na literatura que explicam como fazer, meios de facilitar a implementação de programas de gerenciamento de sangue, e existem guias em muitas unidades, muitas sociedades médicas sobre gerenciamento de sangue, como, por exemplo, a SABN, que é uma sociedade que publica matérias e protocolos sobre gerenciamento de sangue, a NATA Online, também, que é uma organização, uma sociedade europeia sobre gerenciamento de sangue.
E também existem sites como, por exemplo, bloodless.com.br, que é um site em português que tem inúmeras alternativas médicas sobre tratamento sem transfusão de sangue. Então, existe aonde nós buscarmos informações para que possamos nos educar e buscar entender meios de tratar sem transfusão de sangue. A Sociedade Europeia de Gerenciamento de Sangue, a entidade de saúde da Sociedade Europeia, da Comunidade Europeia, já busca programas de gerenciamento de sangue. A Austrália também tem um protocolo de gerenciamento de sangue com revistas que estão disponíveis na internet com programas e protocolos de gerenciamento de sangue. E, por fim, para concluir, eu queria deixar esta mensagem, porque, de fato, o gerenciamento de sangue é o futuro da transfusão. É aonde você vai buscar tratar pacientes com aquilo que é o melhor, não a transfusão halogênica, mas o seu próprio sangue correndo nas suas veias. Muito obrigado. Gostaria de agradecer desde já ao Dr. Romilton pela ótima palestra. Gostaria de lembrar a todos os participantes que o chat está disponível para as perguntas e iremos realizá-las aos palestrantes ao final de todas as palestras. Agora eu quero convidar o advogado Dr. Leandro Torres para palestrar. Boa noite a todos. Obrigado, Alice, pelo convite, na pessoa da Gabriela e da Bárbara. É uma honra estar aqui para tratar brevemente sobre um assunto bem interessante, que são as garantias legais ao médico para a preservação dos direitos do paciente. Pode colocar o primeiro slide, por favor. Não passou? Não. Peraí. Esse é o segundo, Gabriela, porque ainda está em tela abaixo, mas eu vou continuar, então não tem problema. Então, esse tema, ele é bem interessante porque ele é um tema atual. Infelizmente, há uma tendência de judicialização da vida. E nada melhor do que o médico estar atento para as garantias que existem ao seu dispor para ele dirimir alguma dúvida ou apenas se resguardar de eventuais riscos. Então, o primeiro slide, ele era só para reforçar o tema da nossa palestra, garantias legais ao médico para a preservação dos direitos do paciente. Então, o objetivo dessa palestra não é esgotar o assunto sobre as garantias legais, quais são os meios que o médico tem para se prevenir e também respeitar o direito do paciente. Isso é o primeiro. Mas sim é dar uma noção geral das atualizações do mundo jurídico, as garantias que existem para o médico e também o posicionamento tanto do Ministério Público quanto do Judiciário sobre o respeito das posições das testemunhas de Jeová. Então, a título de conhecimento, no Brasil, de acordo com o censo de 2010 do IBGE, 1.393.208 cidadãos se declaram testemunhas de Jeová. Por isso, não é incomum o médico atender, seja em sua clínica ou em um hospital, uma testemunha de Jeová. Importante deixar claro que todos os conceitos jurídicos que serão abordados são válidos tanto para tratamentos eletivos como para situações de risco de morte. Mas também é necessário destacar que nessa palestra não falaremos a respeito de menores de idade. Visto que o assunto ele é cercado de mitos, essa palestra ela terá como base a jurisprudência, que são decisões reiteradas dos tribunais, e também dados e documentos oficiais que demonstram a tendência jurídica atual. Esse segundo slide, ele nos traz a atenção sobre a recomendação 1 de 2016 e também de 3 julgados. O porquê é necessário prestar atenção a essas informações. Há ainda algumas alegações de várias pessoas de que a orientação do CFM, do Conselho Federal de Medicina,
é transfundir em risco iminente de morte. Nesse sentido, é necessário observar a recomendação número 1 de 2016. Pode tirar o slide, por favor. Ela demonstra plena consideração, sem os slides, por favor, pode voltar para mim. Ela demonstra plena consideração à vontade do paciente. Ela ressalta o dever do médico de conhecer e usar alternativas de tratamento, ao invés de apenas constar o risco de morte para transfundir. Se seguido pelo médico as orientações desta recomendação, a 1 de 2016, não há razões para o médico profissional temer uma condenação no CFM. Em pesquisa recente, a jurisprudência do CFM, constatamos que 100% de seus julgados, ele interpretou que o Código de Ética Médica, afirmando que o médico age eticamente quando respeita o paciente testemunha de Jeová, mesmo em caso de óbito. Então, em destaque, temos a decisão mais recente, que estava na tela, a 1251 de 2011. Então, em todos os casos, historicamente, existe 3, aqueles mencionados, todos foram de absolvição. Interessante agora nós analisarmos o ponto de vista sob a égide do Ministério Público. Muitos médicos e muitas pessoas temem que, se respeitar o paciente, o Ministério Público ele ajuizará como titular da ação penal uma ação contra um médico numa eventualidade de morte. No slide 3, por favor, pode colocar, Gabriela. Nós veremos que a posição do Ministério Público Federal ela é totalmente oposta ao que alguns pensam. 3, por favor. Isso. Então, esse trecho ele foi retirado de um parecer do Ministério Público Federal, o parecer número 00152645 de 2017. Então, nós observamos pela leitura desse trecho que está disponível para os senhores, fica claro que nessa excludente que nós observamos aí no final, na última linha, que é aquela disposta no artigo 146, parágrafo 3º, inciso 1 do Código Penal, constrangimento ilegal, ela não se aplica no caso de desrespeito a pacientes maiores e conscientes. Então, o médico ele tem que estar pautado na legislação vigente e também em respeito ao que os pacientes eles expõem para eles no momento oportuno. Pode tirar, por favor. Mas vimos então que o Ministério Público Federal ele tem uma posição muito firme em respeito à decisão do paciente, até mesmo podendo praticar o crime, imputar a prática do crime de tortura àqueles profissionais que desrespeitarem a posição firme do paciente. Mas e o Poder Judiciário? Qual é a posição atual do Poder Judiciário? Então, o Poder Judiciário brasileiro, em casos de pacientes maiores de idade e capazes, ele é da seguinte linha de respeito à posição, à decisão que o paciente tomar. Então, mencionaremos 2 julgados super interessantes para os senhores terem noção de como está a jurisprudência do nosso país. Então, o primeiro caso ele é do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em um agravo de instrumento. O tribunal ele negou a transfusão forçada e o desembargador ele comparou a transfusão, se realizada fosse, como uma tortura ao paciente. Assim, coadunando com o que vimos no slide anterior. O outro caso que podemos mencionar é o recurso extraordinário de número 1.212.272 do estado de Alagoas. Esse recurso ele ainda pende de julgamento, mas é interessante neste recurso que foi reconhecida a repercussão geral e o atual procurador da República, Dr. Augusto Arras, ele apresentou em seu parecer neste mês, no dia 6/7, no sentido de reconhecer o direito da recorrente paciente de realizar uma cirurgia cardíaca sem a utilização de transfusão sanguínea.
Dentre o vasto acervo doutrinário mencionado em seu parecer, dando aso assim à pretensão da paciente, ele citou o parecer constante no nosso slide 4. Pode colocar, por favor? Nosso slide número 4. Isso. Foi usado como lastro, como base, este parecer: legitimidade da recusa de transfusão de sangue por testemunha de Jeová, dignidade humana, liberdade religiosa e escolhas existenciais. Nesse parecer, esse trabalho, ele é da lavra do atual ministro Luiz Barroso, do STF. Ele menciona os direitos e garantias constitucionais do paciente testemunha de Jeová. E há uma explicação muito simples a respeito desses princípios constitucionais que amparam a escolha do paciente e também acerca do tratamento médico. Dentre esses princípios, destaco o da dignidade da pessoa humana, também denominado autonomia ou autodeterminação, que é a capacidade de tomar decisões sem ser cerceado por terceiros ou até mesmo pelo Estado, em que se insere, então, o direito e a inviolabilidade de consciência e crença. Pode tirar, por favor. Então, um outro julgado que mencionamos somente a título de conhecimento, aconteceu uma decisão de primeiro grau que findou um processo aqui em nossa cidade, São José do Rio Preto, em que tive a oportunidade de atuar. Neste processo, o juiz da primeira vara civil aqui da comarca de São José do Rio Preto, ele negou, transfundiram a paciente, que ela era maior, capaz e estava lúcida. E interessante a fundamentação. Ele fundamentou no postulado, no princípio da dignidade da pessoa humana e nas escolhas existenciais. Assim, nós notamos que a jurisprudência brasileira ela vem acompanhando a jurisprudência de outros países, como, por exemplo, a da Espanha e a dos Estados Unidos, respeitando a vontade de pacientes adultos em qualquer situação. Um outro ponto importante a destacar é que, em uma pesquisa sistemática, revela não haver registro na jurisprudência de casos em que médicos e hospitais, notem, médicos e hospitais tenham sido condenados por respeitar a vontade de pacientes testemunhas de Jeová. Não há relatos, muito menos processos. Então agora, nós, por favor, o slide número 5, falaremos brevemente sobre técnicas e insumos, um tema muito bem abordado pelo Dr. Romilton. Isso. Então, nesta tabela, nós observamos algumas informações técnicas e insumos para tratamento sem sangue halogênico, disponíveis na rede pública de saúde, no SUS. Como podem observar, as técnicas e insumos estão devidamente previstos em leis específicas e também portarias do Ministério da Saúde, conforme tabela. Como bem destacado pelo Dr. Romilton, o palestrante que me precedeu, ele demonstrou a ausência de conhecimento técnico ou até mesmo passado esse conhecimento nas faculdades de medicina. Então é importante estar familiarizados e saber que existem técnicas e insumos disponíveis também no Sistema Único de Saúde. Obrigado desse slide, pode tirar, por favor. Agora, com a noção geral que nós tivemos de quem são as testemunhas de Jeová, qual o posicionamento jurisprudencial, qual é o posicionamento do Ministério Público, como o médico pode se proteger legalmente. Então, no slide número 6, não precisa, eu vou destacar ele aqui, obrigado, Gabriela. Tem uma sugestão de artigo com o tema A questão jurídica no atendimento médico de pacientes testemunhas de Jeová. Então, esse parecer, ele está disponível no site Consultor Jurídico. Estou notando que tem alguns presentes anotando, eu vou novamente dizer o tema. A questão jurídica no atendimento médico de pacientes testemunhas de Jeová, no site Consultor Jurídico. Esse artigo é da lavra do Dr. Leandro Valadares e ele elenca ali 5 medidas ao médico para dar proteção legal, que o médico tanto almeja. Então,
são os 5 pontos que ele destaca. O primeiro, analise todas as alternativas à transfusão disponível. Então, como nós destacamos naquela recomendação número 1 de 2016, o médico não está mais autorizado a constatar o iminente risco de morte, de acordo com a jurisprudência atual, e efetivar a transfusão sanguínea. Então, por isso, leve em conta as considerações recentes, as alternativas disponíveis de tratamento ou a possibilidade de transferência para equipes profissionais treinadas para trabalhar com substitutos do sangue. O segundo ponto, esclareça o paciente. Em respeito ao princípio do consentimento informado, que também disposto nessa recomendação número 1 de 2016, o paciente ele deve saber sobre as alternativas disponíveis, incluindo o diagnóstico e prognóstico. Desse modo, permite-se que o paciente tome decisões compartilhadas com o médico. Isso será de ajuda no seu caso, de acordo com o artigo 24 do Código de Ética Médica. Enquanto a responsabilidade é de meio, prestar a melhor assistência possível, o resultado final dependerá, dentre outros fatores, da escolha consciente de tratamento feita pelo paciente. O terceiro ponto é registre a decisão no termo de consentimento livre e esclarecido. É importante registrar que a decisão esclarecida do paciente, após os esclarecimentos necessários do médico, ele deve ali seguir tomar alguns cuidados. Em análise dessa recomendação número 1 de 2016, nós observamos que não há para o médico uma necessidade de fazer um termo de consentimento livre e esclarecido formal, mas recomenda-se que ele o faça. E também que respeite a recomendação. Em que sentido? A recomendação diz para os médicos deixarem um espaço necessário para o paciente, se desejar, colocar observações sobre o seu tratamento. Isso, doutores, o termo de consentimento livre e esclarecido, ele será uma prova que você talvez precise para mostrar que você agiu de acordo com a vontade do paciente. O quarto ponto, também de prevenção. Registre este formulário no prontuário médico. É importante o médico registrar as suas decisões, a evolução do tratamento escolhido no prontuário, para comprovar que a atuação foi norteada numa decisão autônoma do paciente. E notem, doutores, se o paciente fornecer um documento que as testemunhas de Jeová normalmente carregam, com o nome Diretivas Antecipadas sobre Transfusão de Sangue, por favor, juntem este documento no prontuário. Ele demonstrará ali a vontade que o paciente tem de respeito. Isso também servirá de prova, se necessário, no momento oportuno. E ele também o prevenirá, em caso de inconsciência do paciente, os ditames que devem ser seguidos em respeito à sua vontade. Por favor, o slide 7. Isso. O anterior, por favor. Isso. Isso, esse, por favor. E se o paciente manifesta sua vontade, qual a decisão tomar? Respeitar a vontade do paciente ou não? Então, nós observamos por esse slide que o médico ele tem 2 caminhos a seguir. Pode tirar o slide, por favor. Alguns dilemas de decisão fazem parte da natureza da profissão que escolheram, como no caso dos senhores, o iminente risco de morte. Poderão seguir o primeiro caminho, que é o caminho de respeito ao paciente. O médico, se escolher este caminho, poderá contar com as garantias legais, como observamos, e com os precedentes comentados, oferecendo assim uma segurança, uma paz ao paciente e uma segurança jurídica a si mesmo. E também pode seguir o caminho oposto, o da transfusão forçada. Nós notamos que os precedentes mostram que o médico ele poderá sofrer consequências jurídicas. De acordo com o posicionamento atual da Procuradoria Federal,
até mesmo ter um processo ali incidindo no artigo 1º, inciso 1 da Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura. E nós observamos muito bem que a Organização Mundial da Saúde, em determinados países, ela define como séria transfundir um paciente contra a sua vontade. E isso poderá também ter algumas consequências negativas para o profissional. Então, doutores, futuros doutores, continuem trabalhando, tratando os pacientes com meios alternativos à transfusão. No slide 8, nós temos uma ilustração que trata sobre as fake news. Pode colocar o 8, por favor. Próximo. Isso, obrigado. Então, o tema envolvendo as testemunhas de Jeová, ele por si só, ele é cercado de mitos. Nós temos notado tendências de surgirem boatos, especialmente de que médicos tenham sido processados por respeitarem os pacientes testemunhas de Jeová. Por favor, não deem atenção a essas informações. As testemunhas de Jeová, elas são organizadas e elas possuem a COLI, como o próximo palestrante falará um pouco. A COLI poderá dar as informações que os senhores precisam. Até mesmo foi me passado que no site oficial das testemunhas de Jeová tem um campo para os médicos e lá tem um telefone que eles ficam atentos 24 horas para atendê-los. Então, se depararem com alguma notícia desse tipo, não se acanhem em pedir esclarecimentos ou sugestões. Pode voltar, por favor? Então, em conclusão, o respeito ao paciente testemunha de Jeová adulto, nós observamos pela jurisprudência atual e mundial que ela é um fenômeno irreversível. O Dr. Romilton falou também que esse é o futuro da medicina. Então, os dados apresentados mostram uma tendência crescente que ruma para o respeito à autonomia do paciente. Com isso, o Brasil vem se alinhando a outros países e a classe médica deve estar preparada. Sendo assim, vimos que é realmente perfeitamente possível achar soluções positivas para atender os pacientes testemunhas de Jeová e também tomar medidas eficientes que resguardem o profissional de saúde de riscos de ser responsabilizado ética e juridicamente. Obrigado. Muito obrigada. Agora, o palestrante é o Netuno. Seja bem-vindo. Obrigado. Deixa eu ajeitar meu som aqui. Antes de mais nada, está ouvindo, Gabriela? Que para mim travou aqui a sua imagem. Tô. Tá. Gostaria de agradecer a Gabriela, a Bárbara e a Alice pela oportunidade que nos dá de poder falar a todos, apresentar a COLI, que é a Comissão de Ligação Hospitalar. Prazer muito grande estar falando para os alunos da FAMECA, para alguns professores. E, enfim, o que é a COLI? Eu vou partilhar também com vocês aqui a parte de compartilhamento de telas, alguns slides que mostram o objetivo da COLI, o que a COLI faz e como é que nós atuamos, né? Tá indo, não, né? Tá, Agora tá sim? apresentando. Muito bem. Essa palestra curta, como nós combinamos, né, tem o objetivo de apresentar a COLI para os senhores, para os doutores e para os alunos da Faculdade de Medicina, e porque é realmente um desafio médico e ético tratar de um paciente que às vezes faz uma recusa consciente a um determinado tratamento de saúde. Não seria diferente com as testemunhas de Jeová, mas nós gostaríamos de colocar a todos a nossa posição. Por exemplo, nós não somos contra tratamentos de saúde. Nós aceitamos todos os tratamentos de saúde praticamente existentes. Nós aceitamos quimioterapia, radioterapia,
qualquer outro tipo de tratamento de saúde. Nós procuramos os médicos dos hospitais porque nós queremos um tratamento de saúde de qualidade. O único tratamento de saúde que nós não aceitamos, que nós recusamos, são as transfusões de sangue. Obviamente, por motivos bíblicos, nós entendemos que seria uma afronta à questão da vida, aceitar uma transfusão de sangue que vai expressamente contra a ordem de Deus, registrada na Bíblia. Então, nós não aceitamos as transfusões de sangue. Mas nós vamos falar um pouquinho do papel da COLI, nesse apoio aos médicos e aos pacientes, para que se evite conflitos em relação à COLI. E quais os materiais, o que a gente leva para os médicos, o que a gente leva para os alunos, para que eles possam ter subsídios no tratamento de pacientes que se recusam transfusões de sangue. Como nós vimos na palestra do Dr. Romilton, não é só as testemunhas de Jeová que recusam transfusões de sangue. Muitos outros pacientes também não querem esse tipo de tratamento. E, vez por outra, nós da COLI somos procurados por essas pessoas para levar aos médicos dela alternativas às transfusões de sangue. Então, como é que nós podemos agir em situações assim? Tá? Vou passar aqui alguns slides, para que a gente possa ir falando um pouquinho a respeito dos usos e das opções terapêuticas das transfusões de sangue, que já foi bem explanada pelo Dr. Romilton, mas a gente gosta de dizer que essa escolha é uma escolha consciente, não é baseado na emoção, não é baseado em qualquer outro tipo de situação, mas é uma escolha baseada em pesquisas que nós tivemos em relação às transfusões de sangue halogênico, por exemplo. Tá? Existe no mundo hoje pouco mais de 2.000 comissões de ligação hospitalar. Tá? Estamos presentes em 110 países e toda a comissão de ligação hospitalar ela é composta por voluntários. No Brasil, são 130 comissões. Aqui na região de São José do Rio Preto, nós temos a comissão de ligação hospitalar, que abrange São José do Rio Preto, Catanduva, e mais 109 municípios da região. Aqui em Catanduva, nós temos 6 membros da comissão de ligação hospitalar, que vai estar à disposição dos senhores alunos, médicos e professores. Tá bom? E o objetivo da COLI é fornecer artigos médicos e outras informações relativas a tratamentos alternativos às transfusões de sangue. Então, nós providenciamos, além dessas informações, caso você, como médico ou como aluno, não se sinta muito seguro em determinado procedimento médico, nós podemos colocar você em contato com outros médicos experientes, quer seja no Brasil, no caso do Dr. Romilton lá de Salvador, está hoje em contato conosco aqui, mas quer sejam médicos até de outros países. Recentemente, nós colocamos em contato um médico da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, em contato com um médico da Alemanha. E o médico passou os procedimentos lá, como é que ele fazia em determinado caso, e foram bem-sucedidos. Tá? Então, nós ajudamos também na transferência de pacientes, se mesmo assim você não ficou satisfeito, você não se sente bem em tratar determinado paciente, então entre em contato com a COLI, através do sistema CROSS, nós podemos fazer a transferência do paciente se for via SUS ou se for via plano de saúde. A gente também trabalha nessa parte de transferência de paciente. E vale a pena ressaltar que a COLI está à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós dormimos com o nosso celular do lado da cama, tá? E sempre fica ligado, pode ter certeza disso. Tá bom? E, além disso, nós realizamos algumas apresentações e palestras na área hospitalar, bioética e jurídica, como essa que nós estamos fazendo hoje. Este é o trabalho específico da COLI junto aos profissionais da área da saúde. Existem alguns materiais que nós disponibilizamos para os médicos e para os alunos, um site que tem links para o PubMed, eu vou falar alguns detalhes a mais a respeito desse site, artigos médicos, resumos científicos, e alguma matéria adicional, que é uma pasta que nós depois vamos disponibilizar para os senhores, que mostra tudo isso. No site jw.org, é o site oficial das Testemunhas de Jeová. Uma vez você acessado esse site, se você rodar a página, lá no finalzinho da página, tem um link chamado Informações para Médicos. Se você clicar nesse link, ele vai abrir essa página que está aqui na tela, com 4 outros links específicos. Olha, tratamentos médicos e cirurgias, pediatria,
bioética e lei e doenças. Só vou dar um exemplo para vocês aqui. Se você clicar em tratamentos médicos e cirurgias, ele vai para todas as especializações da área médica, cirurgias bucomaxilofacial, cirurgias gastrointestinais, custo e efetividade das alternativas às transfusões de sangue. Se você clicar nesse link, vai abrir uma outra página falando a respeito dos custos e efetividade. Antigamente, as alternativas às transfusões de sangue eram tidas como muito caras. Hoje, esse conceito é totalmente descartado. A gente consegue tratar um paciente com anemia com menos de R$100, para você ter uma ideia de como é que é muito mais barato tratar o paciente através daquele programa PBM do que uma transfusão de sangue. Uma eritropoetina, uma dose de eritropoetina saiu nos patamares aí de R$2.500, R$2.600 e hoje você compra na farmácia uma dose por R$40, R$50. Então é muito mais barato hoje você tratar a anemia do paciente à base de fármacos do que através de transfusões de sangue. Uma vez clicado aqui, ó, se você quiser ver a respeito de cirurgia vascular e cardiotorácica, aí você vai para uma outra página específica com documentações relacionadas à cirurgia vascular e cardiotorácica. Cada uma desses resumos que estão aqui na tela mostra para você quem são os autores, qual é o hospital, qual é os médicos que se envolveram nisso, e uma vez clicando nesse link, nesse documento, então você vai para a página do PubMed, para onde foi divulgada essa matéria, para onde foi publicada esse estudo a respeito desse tratamento específico. Esse material está na internet, está disponível para todo mundo. Quem quiser acessar, fique à vontade. Se porventura você entrar no PubMed e não conseguir abrir, talvez alguns documentos tenham direitos autorais. Aí você nos procura, entra em contato com a Coli, nós vamos lá, nós vamos abrir o documento para você, vamos fornecer o documento para você, para que você tenha ideia de qual foi o procedimento médico realizado em determinados casos. Tá? Esse QR Code, se você fotografar ele, você vai direto lá para aquelas informações para médicos. E ali você vai ter todas as especializações médicas disponíveis, o manejo da anemia, a hemostasia meticulosa, como é que você deve fazer os procedimentos e tudo mais. Tá bom? Nós também fornecemos para os alunos e professores algum material, são evidências clínicas, são artigos médicos de revistas do Brasil e do mundo todo relacionados a transfusões sem sangue. Essas revistas, elas abordam não só medicamentos, mas também equipamentos e técnicas de procedimento. Tá? Como nós já falamos, nós também não somos vinculados a nenhuma empresa de fornecimento de fármacos, de equipamentos, nada disso. Nós só levamos para vocês o conhecimento a respeito. Por exemplo, essa questão de equipamentos, tem essa máquina recuperadora intracorpórea de células, né? Que é muito utilizada em cirurgias que têm um grande sangramento, cirurgias de fígado, cirurgias de bacia, cirurgias cardíacas, e ela suga o sangue perdido na cirurgia, filtra e devolve para o paciente, como mais ou menos uma máquina de hemodiálise faz. Só que essa suga o sangue perdido durante a cirurgia e devolve o sangue bom, né, filtrado para o paciente. Então, é o sangue do paciente devolvido para ele mesmo. É uma questão de consciência, algumas testemunhas de Jeová, ou a maioria das testemunhas de Jeová, aceitam esse tipo de procedimento médico sem nenhuma objeção, porque é o sangue dele mesmo que está sendo colocado. Existem 4 abstratos médicos, esses aqui estão traduzidos para o português, que envolvem pacientes que vão entrar em casos de procedimentos cirúrgicos, quais são os procedimentos para elevar a hemoglobina do paciente desse, o que você pode fazer para manusear a anemia deste paciente, conforme já falado na palestra anterior. Pacientes clinicamente enfermos em casos de UTI, né? Como é que deve ser o manuseio com este paciente, como é que deve ser o trato com esse paciente, o que você pode fazer em termos de fármacos que podem ser usados, né? Como é que é o crio precipitado para aqueles que têm problemas de plaqueta e coisas assim, a vitamina K e tudo mais. Pacientes que têm problemas de sangramento relacionados à obstetrícia e ginecologia, que é muito comum também, e também as questões de hemorragia gastrointestinal. Então, esses 4 abstratos médicos passa para você
o passo a passo do dia a dia, o procedimento, como você deve fazer para pacientes nessas situações. Entre em contato com a Coli, que a Coli vai fornecer isso aí para você. Existe um material adicional, que é essa pasta, não sei se dá para ver, olha, essa pasta aqui, ela vai estar disponibilizada para você depois dessa palestra. Nós não temos como entregar para todo mundo pessoalmente, então aqueles que desejarem uma pasta, eu vou pedir para entrar em contato com a Bárbara, com a Gabriela, deixe seu nome, seu contato, que os membros da Coli, daí de Catanduva, vão dar um jeito de entregar para você. Ou vão deixar na faculdade, ou vão dar um jeito de despachar pelo correio, que hoje nós não estamos podendo ter um contato pessoal, né? Não podemos ficar muito próximos, mas essa pasta ela vai estar disponibilizada para os alunos e para os professores que desejarem. Existem mais 3 folders dentro dela, que mostra o que é a Coli, a nossa posição ética e religiosa e algumas estratégias clínicas. Antigamente vinha também na pasta da Coli um DVD. Hoje o DVD tem lá um link de acesso para você poder baixar esse vídeo na internet. É um vídeo muito interessante. Ele é feito por uma empresa americana de pesquisa, de documentários, uma série de documentários que falam a respeito das transfusões de sangue. Ele não é feito pelas Testemunhas de Jeová, é feito por essa empresa que mostrou a parte da saúde, o que a saúde tem feito e desenvolvido para evitar transfusões de sangue. A única coisa que fala de Testemunha de Jeová aqui é o rosto dessa pessoa que está aqui, que ela fez uma cirurgia de transplante de pulmão sem transfusão de sangue. É muito interessante esse vídeo, se vocês quiserem acessar o link, vai ser bem interessante para todos vocês. Então, caso se veem deparados aí com uma Testemunha de Jeová, uma situação de cirurgia ou de tratamento médico, o que você deve fazer? Primeiro passo, analise as opções terapêuticas. O que você pode fazer para tratar a anemia, caso ela exista? Depois que você analisou, consulte médicos experientes. Se não tiver no seu hospital, no seu local de atuação, médicos que fazem esse tipo de tratamento, então entre em contato com a Comissão de Ligações Hospitalar, com a Coli. A Coli vai ter o maior prazer em poder ajudar a todos vocês, vai se colocar à disposição de todos vocês. E, se mesmo assim você não se sentir seguro, então, se necessário, transfira o paciente para uma equipe que esteja disposta a fazer, para um médico que tenha mais conhecimento, ou até para um outro hospital que tenha programas de gerenciamento de sangue e assim por diante. O que eu quero passar para os alunos e para os professores que estão aqui presentes é que nós estamos ao seu lado, nós estamos juntos para poder atender os pacientes da melhor forma possível, tratar o paciente como um todo, como já foi abordado nessas questões. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigada. Agora a gente vai passar para as perguntas, né? A primeira pergunta é: se temos 29% de ineficiência comprovada de burocracia na administração de bancos de sangue nos hospitais e a própria ineficiência devido à armazenagem, falta boa vontade em atendimento de qualidade clínica? A pergunta é para o Dr. Romilton. Na realidade, existe uma acomodação, né, por parte da classe médica com a questão da transfusão de sangue. A transfusão de sangue é um recurso que muito poucas vezes foi testado da forma como se testa a maioria dos medicamentos. É interessante a gente perceber que agora, o período que nós estamos vivendo da pandemia, algumas pessoas estão começando a entender alguns conceitos médicos que anteriormente nem se comentavam muito, né? Então, por exemplo, nós temos visto muito se falar a respeito de estudo clínico randomizado. Nunca se fez um estudo clínico randomizado com transfusão de sangue para poder comprovar e confirmar a eficácia. Foi uma coisa que foi adquirida com a prática, com o tempo. Foi visto que achava-se que era um excelente resultado como substituto de pacientes que têm perda de sangue aguda ou pacientes que têm anemia, mas nunca foi plenamente testado num estudo randomizado
em que pudesse se selecionar pacientes com transfusão de sangue ou não. Um dos poucos estudos randomizados que foram feitos, e quando nós vamos vendo isso na literatura, quanto mais você testa estudos randomizados com uso de transfusão de sangue, como nós vimos um dos trabalhos que nós mostramos na apresentação, os pacientes que usam menos transfusão de sangue têm melhores resultados. Então, é uma acomodação que a medicina tem e também uma certa prepotência em algumas situações que os médicos acham que é como se fosse um empoderamento fazer uma transfusão. Então, os profissionais que veem a questão da transfusão de sangue de uma forma isenta reconhecem de que a transfusão de sangue é algo que é prejudicial. Então, é uma acomodação e, enfim, acaba refletindo também na qualidade do atendimento, sim. Obrigada. A próxima pergunta é para o Leandro. Caso um médico se negue a fazer uma cirurgia em um paciente testemunha de Jeová, justamente por não realizar cirurgia sem transfusão de sangue, ele estaria sendo negligente por recusar tratamento? Essa pergunta, ela é um pouco genérica, que vai aí, entra sobre os elementos da culpa, né? Negligência, imprudência e imperícia, mas o Netuno, ele destacou muito bem na parte final da palestra o que acontece em casos dessa recusa, desde que essa recusa não seja uma recusa emergencial e que o médico tenha condições de fazer. Então, se for essa situação, o médico sabe o que fazer, tem tratamentos alternativos e ele não faz, aí ele pode ser processado com fundamento no artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro, porque ele se colocou em uma situação mesmo podendo fazer e não faz. Agora, se for uma situação diferente, vamos imaginar um quadro fático diferente, numa situação não emergencial, nesse caso ele tem todo o direito de não fazer. Então, nesses casos, ou outro profissional do mesmo hospital pode ajudar ou auxiliar, ou a COLI, se acionada, ela também ajudará com meios para o tratamento e, em último caso, numa alta e consentida. Tem mais uma pergunta para você. Caso uma criança ou adolescente, filho de um casal testemunha de Jeová, desejasse realizar cirurgia aceitando a transfusão de sangue, como devo proceder? Respeitar a decisão dos pais por ele ou ela ser menor? Essa pergunta, ela também é bem delicada, ela não foi objeto da matéria explanada, mas só para sanar a dúvida e responder. A nossa legislação que trata sobre crianças é a Lei 8.069/90, conhecido como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse caso, os pais, eles não têm autonomia total sobre os filhos. Há um princípio nesse Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o princípio da proteção integral da criança e do adolescente. Então, nesses casos, normalmente, o que nós vemos na prática ou se for um tratamento emergencial, normalmente o hospital ele socorre-se ao judiciário para obter essa autorização, porque o menor também ele não é capaz de decidir por si mesmo. Mas também há casos específicos, por isso ela é bem ampla essa resposta. Nos Estados Unidos, nós temos na jurisprudência comparada que em casos, dependendo se o menor ele for maduro, aí no Brasil, crianças até 12 anos e de 12 até 18 ele é considerado adolescente, se ele for um menor maduro, poderá ser ouvido em todos os aspectos. Então, poderá haver até a inspeção judicial, que é o próprio juiz, se houver tempo hábil, ele escutar esse menor para poder dar uma decisão ali adequada. Obrigada. Mais uma pergunta. Não. Peraí. Tem duas. A primeira é sobre o equipamento que faz a transfusão do sangue do próprio paciente, que o doutor citou,
Esse equipamento está disponível em algum serviço de SUS atualmente ou só existe em serviços particulares? O valor do equipamento é acessível? Essa é uma boa pergunta. Todas as vezes que se fala a respeito de tratamento alternativo à transfusão, se imagina muito caro e muito dinheiro. O senhor Netuno, ele mencionou a respeito de eritropoetina, que ainda se fala que a eritropoetina é muito cara. Hoje em dia a eritropoetina se compra R$40, R$30. Até mesmo em custo hospitalar, às vezes a gente chega para um administrador hospitalar, às vezes, e menciona a respeito da eritropoetina, ele diz, mas é caro. E a gente vê que isso não corresponde à realidade. O equipamento de autotransfusão intraoperatória, o valor do uso de uma cirurgia equivale, em termos de custo hospitalar, ao valor referente a 2 bolsas de sangue. Então, se um paciente fizer o uso de um equipamento de autotransfusão intraoperatória e ele reduzir a necessidade de transfusão de sangue em 2 bolsas, o valor do procedimento só nisso aí já está pago. Empata, o valor empata. Se nós formos considerar que o paciente que é transfundido, ele aumenta o risco de infecção, aumenta o tempo de internação hospitalar, aumenta o risco de complicações, então aí a conta sai muito mais cara do que quando usa a transfusão. Então essa é a primeira consideração que a gente tem que fazer. O equipamento, hoje, é o valor equivalente a 2 bolsas, o uso de um equipamento é equivalente ao uso de 2 bolsas de sangue, então não é tão caro. A maioria dos hospitais conseguem este equipamento como comodato, ele não precisa nem comprar. Se for um hospital que tenha um grande volume, e, por exemplo, no hospital onde nós trabalhamos, lá no Hospital Santa Isabel da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, é um hospital de 560 leitos, 14 salas de centro cirúrgico, além de 6 UTIs. Então, é um hospital que tem um fluxo de cirurgias cardíacas diárias, pelo menos 2 a 3 cirurgias cardíacas diariamente. Então, não precisa comprar, porque se utilizando essa máquina, pelo menos com um custo, utilizando o custo de 10 kits mês, a maioria das empresas coloca sem o hospital precisar desembolsar um tostão. Então, mais uma vez, cai por terra a ideia de que seja caro. E, por fim, está disponível no SUS? Está disponível no SUS, sim. Nós, no Hospital Santa Isabel, utilizamos nos pacientes do SUS. Está previsto na tabela do SUS? Não, não está previsto na tabela do SUS. Entretanto, os bons administradores hospitalares, quando fazem a conta de redução de transfusão de sangue e de resultados do paciente na conta, eles percebem de que o não uso do sangue melhora o resultado. Então, esta é a conta que é feita. Alguns hospitais públicos utilizam. Então, nos hospitais de rede própria do SUS, nos hospitais estaduais, nos hospitais federais, que não são hospitais conveniados ou filantropia associados ao SUS, mas hospitais da rede própria do SUS, estaduais ou federais, a maioria deles tem. Aqui em Salvador, os hospitais públicos de rede própria têm os seus próprios equipamentos. Portanto, está disponível, sim, na rede SUS. E compensa, o valor do kit compensa a sua utilização. Obrigada. A última pergunta queria saber se o médico for testemunha de Jeová, ele negar transfusão de sangue quando necessária a um paciente, ele vai da sua fé e não realiza o procedimento, ou ele tem a obrigação ética de fazer? Caso não haja nenhum outro médico capaz de fazer isso ou não der tempo para transferir. A pergunta é minha, doutor. Aí, viu? Pela internet é R$35.
Lá tá 40. Agora você Doutor, por favor. Eu acho que envolve os três aí, né? Eu posso começar falando aqui da parte ética e religiosa, vai da consciência do médico, tá? O médico vai decidir nessa situação, mas o que eu vejo aqui é quando a situação é necessária. Quando a gente aborda os 4 pilares de atendimento de um paciente, a gente faz a análise pré-inicial dessa necessidade de transfusão. Então, na grande maioria das vezes, a transfusão ela não é necessária. Nós já acompanhamos pacientes aqui em Rio Preto que chegou a 3 de hemoglobina e chegou até abaixo de 3. O paciente não veio a óbito, muito pelo contrário, se recuperou com o tratamento de eritropoetina, sulfato ferroso, ácido fólico, vitamina B12, que é um conjunto de fármacos que estimula a eritropoese, faz com que a medula óssea produza hemoglobinas hemácias em altas quantidades. Existe um outro procedimento nessa situação, quando o nível de hemoglobina cai muito baixo, de usar a oxigenação hiperbárica. 2 horas de câmara hiperbárica, de 6 em 6 horas, faz o paciente aumentar o volume sanguíneo dele de forma espantosa. Então, nem sempre o hospital tem uma câmara hiperbárica. Nós temos aqui em Rio Preto, no hospital de base, em alguns hospitais aqui, e esse tipo de tratamento dá uma resposta muito grande, porque ele trabalha na circulação da pele, da circulação externa, né, do paciente. Então, dificilmente, a menos que haja uma hemorragia muito grande, o paciente morre porque a hemoglobina está baixa. Tá? Se a hemorragia, existe a possibilidade de fazer uma hemostasia meticulosa, é o caso, por exemplo, de pacientes que vêm do SAMU, né, de acidentes, coisas assim. Então, a grande questão é fazer essa hemostasia, estancar as hemorragias e dar sequência ao tratamento. Tá? Pelo menos da parte religiosa, eu acho que é assim que a gente tem atuado. Dr. Romilton? Bom, a questão do paciente, do médico que refere, que atende um paciente, sempre esse assunto vem à tona e às vezes se pergunta a respeito dessa questão. Na maioria dos hospitais, esta é uma atuação que o médico atender sozinho um paciente é cada vez mais raro e cada vez menos frequente. As unidades hospitalares, na maioria dos serviços dos centros, são multiprofissionais e que existe sempre médico, cirurgião, anestesista, intensivista, médico emergencista. É difícil você ter uma unidade hospitalar que tenha um serviço de banco de sangue e que não tenha outros profissionais que possam compartilhar essa decisão. Além do mais, nós temos que levar em consideração que as alternativas à transfusão de sangue são eficazes. Então, o tratamento com o paciente, para o paciente sem uso de transfusão de sangue, é algo que é eficaz. Eu costumo mencionar de que esta é uma situação hipotética que ainda não tive a oportunidade de conviver com um paciente que você não tenha nenhuma alternativa para se lançar mão. Então, esta não é uma situação hipotética, sim, mas não é uma situação real. Em caso de haver um questionamento ou um posicionamento por parte da família referente a esta questão, por parte da família do paciente não testemunho de Jeová, sobre o médico sendo ele testemunho de Jeová. E como eu mencionei anteriormente, a maioria das unidades e serviços hoje tem múltiplos profissionais, o médico pode se sentir à vontade para poder compartilhar que este paciente possa ser atendido por um outro médico, até pelo conforto da família. Então, esta é uma posição que cabe ao médico, dentro da sua condição, dentro da sua avaliação, usando os melhores recursos, definir como proceder para que esse paciente não tenha o seu tratamento interrompido e que não haja conflito com a família também. O que acho que eles quiseram dizer para um médico testemunha de Jeová,
Seria errado realizar a transfusão em algum paciente? É difícil você dizer esse tipo de situação, né? Isso aí é uma coisa que o médico vai ter que analisar a sua decisão. Ele vai ter que Decisão pessoal. vai ter que tomar a sua decisão e vai. Em todas, eu costumo mencionar que não existe decisão sem consequência, né? Tudo na vida, toda decisão que você toma tem consequência. Eu sou cirurgião e quando eu começo uma cirurgia para um paciente, no momento que eu pego no bisturi ali tem consequência. Por quê? Porque na hora que eu cortar a pele do paciente, vai sair um pouco de sangue, é uma consequência. E por aí vai. Quando terminar, vocês que estão na faculdade de medicina, vocês sabem disso. Quando terminar todo o procedimento cirúrgico sem nenhuma intercorrência, o paciente ficou bem, ali vai ter uma resposta inflamatória ao trauma, ao trauma cirúrgico, que é uma consequência. Então, tudo na vida tem consequência. E ele tem que avaliar as consequências da decisão dele, para que ele assim possa tomar a decisão. A decisão vai ser dele, e ele vai ter que ver aquilo que é, dentro da decisão dele, aquilo que vai representar para ele esta decisão. E vale dizer também, Gabriela e Bárbara, que não é só com o médico, né? O enfermeiro, que é a testemunha de Jeová, como é que ele fica, né? Se o médico mandar ele lá aplicar uma bolsa de sangue no paciente, como o Dr. Romildo falou, se a consciência dele pesa, faça com o companheiro, né? Sempre dá-se um jeito nessa situação, tá bom? Obrigada. A próxima pergunta é para o Dr. Romildo. Em pacientes com doença renal crônica, em que em certos casos, dependendo do fenótipo, expressam resistência periférica à eritropoetina, qual seria a melhor alternativa terapêutica, principalmente em casos de cirurgias de emergência em pacientes com DRC? Doença renal crônica. Eu confesso a vocês que às vezes a gente se surpreende com as perguntas. Eu já ouvi muito, sempre a gente, quando tem essa apresentação com muitos médicos, a pergunta sempre vem do paciente que toma um tiro na aorta e que está no meio de longe de um hospital e que não tem tempo de chegar e chega no hospital depois de ter sangrado tudo que ele tinha de sangue. Essa pergunta é uma pergunta que envolve um detalhe, o fato do paciente ter resistência à eritropoetina. O fato do paciente ter resistência à eritropoetina, resistência muitas vezes pelo uso prolongado, não envolve somente a questão da eritropoetina, envolve também, às vezes, a própria situação da medula. Então, assim, é lógico que este paciente é um desafio ainda maior, porque aí você vai ter que trabalhar não só com a questão da recuperação da anemia, mas no tratamento da fisiologia do paciente anêmico. E uma das coisas que se procura, e aí nós vamos entrar numa outra situação, nós não abordamos na apresentação, é você estimular o equilíbrio fisiológico do paciente anêmico, otimizar o débito cardíaco, manter o paciente com a volemia adequada, fazer com que ele não tenha resistência periférica aumentada, para que ele possa fazer uma boa perfusão, aumentar o aporte de oxigênio, reduzir o nível de consumo, diminuir a dor, aumentar o uso de relaxantes musculares, se for o caso, melhorar a oferta de oxigênio com ventilação mecânica. Então, assim, ele colocou uma situação em que você tem uma resposta medular prejudicada pela resistência à eritropoetina. Se você tem uma resposta medular reduzida à eritropoetina, você vai ter que trabalhar do outro lado, que é melhorar o transporte e o consumo de oxigênio. Você melhora o transporte aumentando o débito cardíaco, otimizando o débito cardíaco, e diminui o consumo, reduzindo a demanda metabólica de oxigênio, seja por melhoria da sedação da dor, seja por uso de relaxante muscular. Mais uma pergunta. Se um médico determina a transfusão,
Ainda que isso viole a consciência do paciente, ele pode garantir legalmente a sobrevivência do mesmo? Se não, isso por si só não deveria dar ao paciente o direito absoluto de escolha por um tratamento alternativo? Eu não sei para quem a pergunta, acho que para quem quiser responder. Eu me coloco à disposição. Então, nesse caso, há uma ideia que não é nova, de uma resolução do Conselho Federal de Medicina, ela é a 1021 de 80. Então, essa resolução, ela falava que em casos de iminente risco de morte, estava autorizado ali o médico a transfundir o paciente. Conforme bem foi retratado na palestra, nós observamos que essa mentalidade dessa resolução do paternalismo médico que o ministro Barroso trata no seu parecer, ele vem mudando realmente em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Então, hoje, a tendência jurisprudencial é que a vontade do paciente, ela realmente seja respeitada em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, da autodeterminação e das escolhas existenciais. Então, hoje, se o médico ele prescreve uma transfusão, o paciente não aceita, é o que ocorre, ele vai ao judiciário. E discutindo essa situação exatamente em respeito às testemunhas de Jeová, está a DPF que eu citei, a 618, que trata ali em respeitar o paciente e as suas escolhas existenciais. Só fazendo um parênteses, o ministro Barroso ele cita um exemplo muito interessante para que a gente entenda qual é o direito do paciente. Então, quando falamos em escolhas não existenciais, nós temos várias. Temos alguns que praticam esportes radicais, alpinismo, e o Estado não interfere. Em razão do princípio da dignidade da pessoa humana, toda pessoa, ela tem capaz, maior e capaz, ela tem o direito de se autodeterminar, escolher além daquilo que alguns entendem o que é certo. Então, quando nós analisamos a questão das testemunhas de Jeová, esse parecer, ele é bem oportuno para esclarecer dúvidas que a maioria das pessoas tem. Qual a importância de respeitar o paciente? Quais as consequências de se não respeitar? Então, como tratado na palestra, este é o caminho jurisprudencial, o respeito à autonomia do paciente. Obrigada. A próxima pergunta é para o Dr. Romilton. A aluna falou que sobre a pergunta que ela fez anteriormente sobre a disponibilidade dos equipamentos no SUS. Não entendi o que o doutor quis dizer com o equipamento estar disponível nos hospitais do SUS, mas não estar em tabela do SUS. Poderia esclarecer essa dúvida? A dúvida é se o paciente paga pelo procedimento ou se o SUS cobre o custo. Do ponto de vista da legislação do SUS, da legislação que regimenta o SUS, o paciente não pode pagar nada. O paciente que é atendido no SUS, o hospital não pode cobrar nada. O SUS é um conceito de atendimento universal e, por isso, o hospital não pode cobrar taxas ou equipamentos extras. Então, o hospital tem que arcar com o custo do que o SUS, daquilo que ele vai receber da tabela SUS dentro daquele valor. O fato é que não existe dentro da tabela SUS um código que cubra este kit descartável de equipamento. Muito bem. O que é que acontece? Em alguns hospitais, como por exemplo o Hospital Santa Isabel, que é um hospital que não é da rede própria do governo, é um hospital privado, uma entidade privada, de filantrópico, mas é uma entidade, uma pessoa jurídica de fins privados, né? Então, o hospital recebe um repasse do SUS.
e ele incorpora dentro desse repasse esse custo. Não é cobrado adicionalmente. O hospital resolveu incorporar porque entende que esta tecnologia reduz o custo, e a redução do custo compensa aquilo que é gasto. Esta é uma decisão da gestão hospitalar. Quando a gente fala a respeito de que hospitais da rede do SUS que tem esse equipamento, aí envolve os hospitais da rede própria, os hospitais estaduais, federais, que são da rede do governo. E o governo, portanto, arca com todo o custo ali, seja ele coberto pelo SUS ou não, porque aí aquilo que foi excedente, o orçamento das secretarias de saúde, do Ministério Público, do Ministério de Saúde, vai cobrir o custo da manutenção daquele hospital. E muitos hospitais da rede estadual e federal ou municipal, quando necessário, vão ter esse custo incorporado dentro dos seus orçamentos. A última pergunta é: no pronto-socorro, em risco iminente de vida, o médico pode ser penalizado caso transfunda? A resposta é depende. Então, depende da situação concreta. Então, aqui a pergunta ela não trouxe elementos se a pessoa está ou não consciente, se manifestou ou não à vontade, se tem ou não procurador. E outra, para finalizar, a penalização ela depende ou de processo administrativo ou de processo judicial. Então, é por isso que minha resposta é depende. Obrigada. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, pelo menos ninguém mais enviou aqui no chat. Então, a gente vai finalizar. Eu agradeço muito a todos presentes, aos palestrantes, em especial ao Pacheco, que esteve comigo durante todo esse tempo de organização e ligação. Foi muito importante, ele esteve sempre disponível para me ajudar. Eu queria agradecer muito e espero que vocês tenham gostado de participar também. E é isso. E lembrar, Gabriela, que aqueles que quiserem receber esse material da Coli, por favor, dê um nome para você, que a gente vai fazer o possível para entregar para todos, viu? Tá bom. Eu quero agradecer também pela oportunidade, não só de falar sobre o assunto para vocês, para que vocês pudessem ter uma ideia do que é um programa de gerenciamento, tá? De ter esta oportunidade de que existem alternativas viáveis e práticas para serem usadas no paciente que recusa a transfusão, e também por vocês poderem observar e divulgar um pouco aquele trabalho que está sendo feito, que nós fazemos no Hospital Santa Isabel, um hospital que tem nos acolhido muito bem nesta empreitada já de muitos anos. E é sempre uma boa oportunidade nós podemos divulgar esse trabalho que é feito lá. E não só, né? Na verdade, nós temos mais de 40 médicos associados neste programa, atendendo a várias situações. E uma das pessoas perguntou a respeito do médico que é testemunho de Jeová. A imensa maioria do programa não são testemunho de Jeová e respeitam e entendem que devem respeitar o paciente. Então, esta é uma boa prática, não pelo fato de ser testemunho de Jeová ou não, mas boa prática médica que foi executada. Muito obrigado. Pacheco, você está com o microfone desligado. Obrigado, Romildo, pela tua disposição aí. Sei que você é muito ocupado, mas foi muito bom, viu? Parabéns. Obrigado. Gostamos bastante. Netuno, obrigado também. Obrigado também ao irmão Leandro. E Gabriela, parabéns pelo seu esforço em promover esse evento, tá bom? Obrigado, Carlos Pacheco. Obrigado, Gabriela, Bárbara, Alice. Estamos à disposição. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Eu quis dizer, tipo, não é porque tem no SUS
Boa noite a todos, bom descanso. Mas eu não. Boa noite. Pra ser sincero, eu não tô com nenhuma. Boa noite. Boa noite a todos. Bom descanso a todos. Boa noite, obrigado pelo